Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre microfones. A gente vai tentar trabalhar com o seu microfone para tentar dar uma melhorada nele e quem sabe no futuro você conseguir trocar por um microfone melhor. Para fazer esse experimento, eu peguei esse meu microfone aqui, é um Sibéria 800 e ele é um fone bom, mas o microfone dele aqui deixa bastante a desejar. Então, eu tô aqui com o OBS, não tô capturando nada no momento, eu vou dar uma reduzida nele aqui, só para a gente trabalhar com exatamente o que a gente precisa no momento. Então, aqui a gente tem a linha 1 do jogo, eu vou mandar ocultar ela para tirar aqui as coisas desnecessárias. Nesse momento aqui, a gente está vendo na tela a minha line 2 com o microfone Rode, que é esse de mesa que eu estou usando, e o microfone Sibéria, que é esse que está na minha cabeça aqui. Eles são microfones completamente diferentes e eu vou fazer um teste agora para vocês perceberem a diferença entre um e outro. Esse é um teste do Rode NT-USB, que é um microfone de mesa profissional. E esse é o Sibéria 800, que é um microfone que é acoplado no headset de Sibéria da SteelSeries e está aqui na minha cabeça um pouco mais perto da minha boca do que o Rode. E realmente não tem como preferir usar esse aqui que está na minha cabeça, mas na sua situação, se você não tiver como trocar o seu microfone, vamos fazer as seguintes etapas aí para tentar pelo menos dar uma melhorada nele. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é, quando eu fico completamente em silêncio, o microfone Rode, ele para de dar qualquer áudio, e o microfone Sibéria não, ele continua captando. Presta atenção. Vocês viram ali que ele continua fazendo algum ruído. Esse ruído é ruim porque ele capta alguma coisa, às vezes, que está no seu quarto enquanto você não está falando. Por exemplo, um ventilador, ar-condicionado, latido de cachorro no fundo, família, às vezes, conversando no fundo. Significa que ele tem uma captação mais ampla. E essa captação pode acabar prejudicando a qualidade de áudio da sua live. Então, como que a gente vai resolver esse problema, principalmente, mas também dar uma melhorada no fone? A gente vai escolher o fone, no caso é o microfone Sibéria 800, clicar aqui na engrenagem do mixer e clicar em filtros. Clicado em filtros, ele vai abrir essa janela, filtros para daí o nome do seu microfone, e a gente vai vir aqui e adicionar 4 filtros, tá? Esse primeiro filtro de transmissão de áudio por rede é só para minha gravação. Vocês não vão ter isso aí no computador de vocês. É só ignorar, tá bom? Então a gente vai adicionar um compressor. Vamos adicionar também um filtro de ruído, um ganho e uma redução de ruído. Praticamente tudo em ordem. A gente vai reorganizar isso daqui a pouco. Então, como é que vai funcionar? O filtro mais importante até o momento vai ser esse de redução de ruídos. Então a gente vai jogar ele aqui para cima para ele ser aplicado primeiro. O filtro de redução de ruídos, ele funciona diretamente no ruído que o teu microfone está captando. O ruído pode ser qualquer coisa, pode ser a sua voz, quem sabe, respirando, pode ser um ventilador, pode ser algum ruído constante que tenha aí pelo seu ambiente, tá? Então, essa redução de ruídos vai de 0 a menos 60. Quanto menor a redução de ruídos, ou seja, menos dB nessa redução de ruídos, mais forte o filtro vai reduzir. Então, começando por 0 aqui, ele não está fazendo absolutamente nada, e chegando ali em menos 60, ele vai distorcer demais a sua voz, porque ele vai tentar trazer reduzir ruídos que até nem existem, às vezes, na sua voz. Então, o que a gente vai fazer? Eu recomendo que você comece em menos 10 e vá até, no máximo, a casa dos menos 30. A partir de menos 30, sua voz vai começar a distorcer demais. Faça um teste, grava isso e vê se ficou agradável para você. Então, só para servir de referência agora, eu vou fazer um teste em que vocês vão escutar essa redução de ruído de 0 a menos 60
no meu microfone. Então, falando agora só para servir como base, a gente está em 0, a gente diminuiu agora para -10, a gente está em -20 agora, -30 é um ponto que está no máximo que a gente deveria chegar, e -60 é exagerado demais e, portanto, eu não recomendo. Feita a redução de ruído que você quer, nós vamos partir para o filtro de ruído. O filtro de ruído tem que ser o segundo. Ele é importante porque ele vai determinar um patamar máximo que o seu microfone precisa passar para ele poder começar a gravar. Se o seu volume não passar desse patamar, ele simplesmente não faz barulho nenhum, o que ajuda muito com o barulho, por exemplo, do teclado ou algum latido de cachorro, alguma coisa mais espontânea, tipo um batido de porta e etc. Então, aqui tem que prestar bastante atenção, tá? A gente tem um limite de fecho, um limite de abertura em dB, tempo de ataque, tempo de bloqueio e tempo de liberação. Então, o que eu recomendo? Começa aqui pelo tempo de ataque, diminui ele para cerca de 6 milissegundos, ou seja, o som tem que ultrapassar 6 milissegundos para ele poder pensar em aplicar algum filtro nele. Então, um som muito rápido, um estouro, alguma coisa, talvez não capte. O tempo de bloqueio é por quanto tempo que ele vai manter, eu vou colocar 150. E o tempo de liberação é o tempo que ele vai desligar depois do tempo de bloqueio. E ele vai ser o último tempo que ele capta alguma coisa. Não captou nada, ele vai voltar e desbloquear, ou no caso, bloquear o seu microfone para não ficar saindo ruído. Eu vou diminuir isso aqui para 100. Você pode, obviamente, dar uma mexida aí para trabalhar um pouco com isso. O limite de fecho é quando o microfone desliga e o limite de abertura é quando ele religa. Ou seja, eu vou fazer o seguinte teste, eu vou parar de falar, agora que a gente está com o filtro de ruído ativo, aqui na esquerda o olhinho está ativo, vou parar de falar e ver se ele bloqueia todo tipo de ruído. Eu até desabilitei o outro filtro aqui para a gente ter essa certeza. Vocês podem ver que ele filtrou aquele ruidinho que ficava no fundo, aquele barulhinho assim de fundo que dava, ele filtrou completamente. Ele não sentiu dificuldade, mas como que você pode configurar? Essa é a parte importante de você saber como configura ele. Funciona mais ou menos assim. O teu microfone ele vai precisar passar dessa quantidade de dB para ele poder ativar. Então você vai prestar atenção aqui na barra aonde que está o volume que você está falando. A abertura do microfone está em -26, o que seria mais ou menos aqui aonde está apontando na tela. E a minha voz, falando normalmente, está batendo ali na casa dos -20 a -8, mais ou menos. Então, eu poderia colocar sossegadamente aqui -20 como limite de abertura, garantindo que sempre que eu falo eu estou passando de -20 e colocar o limite de fecho cerca de 6 abaixo, ou seja, -26. Isso faz com que o que esteja abaixo de 26 ele não capte desde que eu não esteja fazendo mais barulho com a minha voz. Parei de falar, menos que 26 ele não vai fazer barulho nenhum. Então eu posso pegar, por exemplo, um copo e ele não vai fazer barulho nenhum. Então vocês viram aí na tela demonstrando aí os dois microfones. O Rode estava captando o barulho do copo, o Sibéria não estava captando porque ele estava com o limite de abertura em -20 e o barulho do copo não era capaz de ultrapassar essa quantidade de dB, então ele estava passando aí o volume só no Rode e não no Sibéria. Agora a gente vai para o compressor. O compressor é aquele que comprime o áudio, tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, ele não deixa você gritar e estourar os ouvidos da sua audiência, e ele também não deixa você falar muito baixo, e quem sabe aí a sua audiência não conseguir ouvir você por conta de algum barulho no jogo, alguma coisa assim. Então, o compressor, ele é algo
realmente complicado de se trabalhar. Ele tem muitas variáveis. Portanto, a gente vai deixar o ataque em 6, a liberação em 60 e o ganho em 0. Como a gente vai trabalhar só com a razão e com o limiar, vocês têm que entender mais ou menos como é que funciona. Primeiro, o limiar é como se fosse aquela abertura do último ruído. Então, ele vai começar a funcionar a partir do limiar. Então, você tem que passar dessa quantidade de áudio para ele começar a aplicar o compressor. A razão funciona nessa compressão. A razão é quantas vezes ele comprime o seu áudio por dB que ele passou do limiar. Então, se eu falei alguma coisa e chegou em menos 10, ele passou 10. Quanto mais eu jogar aqui na razão, mais ele vai comprimir esses 10. Funciona mais ou menos como se fosse uma rampa e quanto maior a razão que você aplica, mais ela vai quebrar na horizontal. Então, uma razão baixa vai fazer um movimento de leve e uma razão alta vai simplesmente cortar na horizontal. Isso a gente chama de um hard limiter. Ele é um limitador garantido que não vai passar o áudio daquilo. Serve muito bem você jogar a razão lá em cima, vamos colocar uns 20, 25, para quem dá aqueles gritos que a vizinhança inteira escuta, só que você não quer que a tua live escute. Então você joga uma razão muito alta, vamos colocar assim 30, e aí você coloca uma quantidade de volume que você não quer que passe. Então vamos dizer assim uns 8. E aí não interessa se você gritar muito alto, ele vai passar no máximo até uns 6. Então ele vai aplicar algo bem pesado. O que eu recomendo? Depende muito da sua voz, mas eu recomendo que você comece na casa dos 18, menos 18, você aplique uma razão de até uns 10 e ele vai calmamente aplicar um joelho ali no teu áudio, fazendo com que ele não passe muito agressivamente daquela quantidade que você colocou. Vocês vão conseguir ver, eu vou ligar o compressor aqui, o filtro, e vocês vão conseguir ver que eu coloquei um limiar de 18 aqui, e quando eu tô falando, ele tá batendo mais ou menos ali no menos 10. Menos 10, ó, quando eu falo muito com vontade, ele bate no menos 10, que é um volume agradável. No entanto, nem sempre vai ser o melhor volume possível. Eu vou explicar isso num próximo vídeo falando sobre volumes, mas vocês conseguem perceber também que se eu jogar a razão muito lá para cima, ele vai cada vez deixando o meu volume mais longe de bater no vermelho. Inclusive, se eu mexer o limiar aqui, vocês estão vendo que o mesmo volume que eu estava fazendo antes está indo mais lá para trás. Então, trabalhando um pouco aqui, você consegue visualizar aí quanto que o teu microfone está batendo. E depois de tudo isso, você configurou direitinho aqui, você fala, agora ficou num ponto bom, mas ficou muito baixo o volume. Você ainda pode jogar um ganho na saída aqui em dB, que como que funciona esse ganho na saída? É o ganho depois de ter aplicado o compressor. Você pode jogar mais alguma coisa. Eu não recomendo passar de 6. Se você passar de 6, seu volume vai começar a ficar estourado, vai ficar um barulho meio estranho. Então não recomendo você passar de 6. E também não recomendo você bater no vermelho com frequência. A gente vai ter mais uma aula falando sobre volume, mas eu não recomendo que você passe batendo ali no vermelho. Não é bom que faça isso. Se você não quiser aplicar o compressor, achou muito difícil, você pode simplesmente aplicar um ganho, e esse ganho vai ter a mesma eficácia ali que aquele ganho final do compressor. Você pode aplicar o quanto você quiser, pode ser, eu recomendo até um 6. Para quem tem um microfone muito baixo e parece que não dá para ouvir na live, já colocou o volume em 100, o ganho é uma alternativa aí que você pode tentar para resolver os seus problemas. Só lembrando que com ganho, ele ganha ruído também. Então, se você não conseguiu eliminar totalmente o ruído do seu microfone, o ganho vai dar mais destaque para esse ruído. Pode acabar não sendo vantajoso. Então, lembrando que você pode reorganizar os filtros aqui da forma que você preferir. Sempre comece pelo redução de ruídos
vá para o filtro de ruído, que ele vai colocar um limite, o compressor para ele estabelecer esse limite de uma forma melhor, e o ganho para dar aquele volume extra no final do seu microfone, se você achar necessário. Espero que isso tenha sido instrutivo. Desculpa o vídeo longo, mas infelizmente não tem como falar mais rápido que isso. Vai ter uma próxima aula falando sobre volumes, incluindo o volume do seu microfone, do seu jogo e da música, que é o mais importante para algumas pessoas. Eu espero que vocês vejam. Muito obrigado de coração e até a próxima.